E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Universo Milenar. Espero que vocês curtam, que vocês gostem. Como eu expliquei no vídeo anterior, eu tô muito nessa fase de estar construindo aqui as coisas de novo, reformulando até mesmo o meu jeito de leitor, minha forma como leitor, tentar retomar, né, com os livros. Então hoje eu trouxe um vídeo que ele tem muito a questão afetiva aqui, memórias e tudo mais. Quero mostrar para vocês alguns livros que eu vou ler durante o mês, porém de uma forma diferente. Vão ser livros que foram os primeiros livros que eu li, então tem muito esse resgate da memória deles e tipo, como que eu comecei a me tornar leitor de fato. Enfim, a minha TBR vai ser basicamente eles, né? Vão ser releituras desses livros, porque eu tô nesse momento de estar tentando voltar a ler mais e de estar voltando com essa questão, a vida de leitor, sabe? Tentando encaixar na minha rotina e tentando me prender novamente como antes nos livros. Então, pensando assim nos conteúdos e tudo que eu tenho precisado nesse momento novo, acredito que eu lendo esses livros vão me trazer sentimentos e sensações que eu tive quando eu li eles pela primeira vez. Isso provavelmente me ajude. E aí eu quero tentar conversar um pouco com você sobre eles no final do mês. Eu tava fazendo a minha lista aqui, no final eu peguei 5 livros. Tinha outros que eu poderia colocar junto, só que eu tenho outros projetos específicos pensados para eles. Conforme for falando, eu explico mais ou menos quais que eram esses livros. E aí eu vou vendo mais ou menos aqui, ver se eu lembro a ordem que essas leituras foram feitas. Mas é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esqueça de deixar o like, vai me ajudar muito mesmo, muito importante. Se inscreve no canal para contribuir aqui com esse crescimento dele e com tudo o que vai estar sendo, enfim, erguido e feito a partir de agora. Compartilha com as pessoas que você conhece e tudo mais, vai me ajudar muito mesmo. E comenta quais foram os primeiros livros que vocês leram, que te fizeram leitor e tudo mais. Aí a gente vai batendo esse papo, trocando ideia nos comentários. Então, acho que é isso, vamos lá. O primeiro livro dessa lista, eu já tenho uma leve confusão na minha cabeça de qual que realmente foi o primeiro. Porque são 3 livros, que foi As Vantagens de Ser Invisível. Eu já revelando a TBR inteira de uma vez, né? A Garota Que Eu Quero, do Marco Suzak. E Eu Sou o Número 4, do Pitax Lowry. Esse é o primeiro livro de uma série. O que acontece? Eu tenho dúvida aqui nesses dois e tenho dúvida nesse. Eu lembro que esse foi o primeiro livro que eu comprei de fato físico. Só que, se eu não estiver muito enganado, os primeiros livros que eu li foram esses. Tenho certeza que foi isso. Os primeiros livros que eu li foram esses dois. Porém, eu não lembro se foi primeiro As Vantagens de Ser Invisível ou se foi primeiro esse. E aí eu fico nessa. Eu vou dizer que foi os dois. E quando eu for pegar pra ler, eu tento decidir entre qual aqui que talvez seja melhor ou vai fazer mais sentido eu ler primeiro. Mas vou dizer que As Vantagens de Ser Invisível foi muito bom pra mim quando eu comecei a ler, porque ele é uma história, só que o livro ele é escrito basicamente em cartas, né? É um diário. O Charlie vai contando sobre o dia a dia dele e tudo mais. Então meio que não é uma história corrida direto igual são os livros, né? Ele é em formato de cartas, né? Páginas de um diário. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas sempre tem tipo o dia, o mês e o ano em que ele tá escrevendo, né? Ó, tá vendo? Todos os capítulos eles são divididos dessa forma. E aí o livro tem 3 partes, se eu não me engano. Mas é isso. Esse livro me pegou muito quando eu li e se tornou meu livro favorito de toda a vida, assim. Até hoje é meu livro favorito. Eu me vi muito no Charlie, assim. Ele é muito igual a mim, muito parecido comigo. E acho que quando saiu o filme,
Quando saiu não, né? Quando eu vi o filme, complementou muito tudo assim pra mim. Tinham atores que eu conhecia, eu gostava muito. Acho que a história aqui fez muito sentido pra mim, me impactou de uma forma muito bacana e por eu me identificar muito com o personagem, isso ajudou muito mais ainda. E aí eu quero ler agora, tentar ter esse sentimento de novo, sabe? As coisas que eu senti lendo ele da primeira vez e tudo que me puxou assim pra realmente começar a me interessar pela escrita, por ser leitor aqui e tudo mais, e trazer esse sentimento de volta de quando eu tava conhecendo a história, porque eu sei que foi uma história muito importante pra mim até hoje, assim, tipo, me pega muito. A trilha sonora é sensacional, assim, tanto do filme quanto no livro, que ele cita as músicas no livro também, e ele cita bastante livros também, porque o Charlie lê bastante. É um personagem que lê muito, então ele fala bastante sobre alguns livros aqui, clássicos inclusive. E enfim, quero muito conversar com vocês sobre ele. E aí a gente tem A Garota Que Eu Quero, do Mark Suzak. Ele é o mesmo autor de A Menina Que Roubava Livros, que eu não li ainda, A Menina Que Roubava Livros até hoje, mas já li isso aqui. Esse livro, se eu não me engano, eu lembro que eu pesquisei um pouco, eu acho que ele tem outros livros. É tipo uma trilogia, alguma coisa assim, só que não é uma continuação direta, é algo assim, eu não cheguei a ver com certeza tudo, mas acho que tem outros. Enfim, eu não lembro como que eu fui parar nesse livro aqui, o que rolou pra eu chegar nessa história, mas agradeço muito por ter chegado nela. E o pior é que dei um chute na câmera. É só um romance, não tem nada demais assim, mas foi muito especial pra mim também ler ele, principalmente naquela época em que eu tava começando a ler livros, então meio que precisava de coisas leves, né, pra não me assustar muito de cara assim. Então esse livro foi uma coisa ótima assim nesse sentido. Acho que a escrita do Mark Suzak também é muito boa, ele consegue te prender na história dele, a forma como ele escreve, sabe? Você consegue se ver ali naquele universo, naquele momento em que ele está te explicando e contando as coisas que estão acontecendo. Tem uma escrita muito boa, os personagens dele são bem bons assim. Caso vocês leiam esse livro algum dia, não vá achando que vai ser muita coisa, algo muito extraordinário também, porque não é. É só um romancezinho mesmo assim, mas que foi muito bom pra mim na época, que me prendeu bastante assim, sabe? Tipo, acho que foi leve pra mim, não me fez tipo começar odiando livros, sabe? Então me ajudou muito nesse sentido assim, e é um livro que eu gosto e fez ele se tornar um autor muito querido sim por mim também. Aí aqui eu vou então para Eu Sou o Número 4. O autor é o Peter Kozlowski. Ele é uma série, tem vários livros, se eu não me engano. Eu não continuei ela ainda, não consegui tipo pegar os outros livros para ler. Então o livro que eu realmente peguei e li assim foi esse. E eu nem lembro se eu li até o final, começa por aí. Acho que li porque tá marcado. Enfim, é uma série de ficção científica. É um livro que eu realmente preciso ler, porque eu preciso relembrar a história. Eu, de fato, assim, não lembro 100% a história. Eu só lembro que é uma ficção científica e aqui eles são alienígenas. E aí existe toda uma coisa acontecendo, porque o menino tenta viver aquela vida de humano, uma vida normal e tudo mais. Só que ele não consegue ficar muito tempo em um lugar. É tipo, a gente consegue comparar um pouco com Percy Jackson, que não para muito em uma escola só, sabe? Por conta dos poderes e tudo mais. É exatamente o que acontece com esse menino. Ele não consegue ficar muito tempo em uma cidade por conta dos poderes dele e porque existe umas criaturas que estão atrás dele meio que perseguindo ele. E aí, se ele fica muito tempo em um lugar, eles começam a descobrir onde ele está e aí vai acabar achando ele. E ele tem tipo um guardião também, que é um cara que sempre fica com ele. Só que daí chega um momento que ele acaba meio que cansando disso, de ficar sempre fugindo, sabe? E aí ele não quer mais, e aí começa a coisa toda. Preciso ler realmente pra relembrar as coisas aqui, porque eu não lembro muito, 100% que eu lembro do geral mesmo, é isso. Tem o filme desse livro aqui, essa capa aqui é a do filme, inclusive, mas só teve um filme só. E só que eu sei que é uma série, tem alguns outros livros que eu quero
muito pegar pra ler algum dia, então quero ler isso daqui e relembrar um pouquinho. Aí agora eu vou trazer aqui o nosso clássico que eu li. E eu sei que nesse meio tempo assim, ó, teve o Eu Sou Número 4. E aí um pouquinho depois foi quando eu conheci Percy Jackson, já logo em seguida. Que foi Percy Jackson o que realmente me trouxe de vez assim pra esse universo dos livros e tudo mais. Que fez eu criar o meu primeiro canal também. Percy Jackson me trouxe de fato assim pra isso, de tipo assim, eu entender que eu amo isso aqui. Gosto muito de ler, gosto muito de histórias e, enfim, quero entrar nessa, sabe? Então, tipo, Percy Jackson foi o causador, assim, de, tipo, me puxar de vez, sabe? Eu já tava encaminhando com esses livros, mas Percy Jackson conseguiu me puxar de vez. Lembro que li Percy Jackson, Ladrão de Raios, e aí depois eu li o Mar de Monstros na época que tava saindo o filme, né? Então eu conheci Percy Jackson basicamente na época que tava saindo o filme de Mar de Monstros. E aí eu acabei lendo a série e o bom pra mim foi que, tipo, todos os meus colegas, assim, de vizinhança, eles também estavam nesse momento, assim, de, tipo, conhecer livros e gostar de ler. Então a gente lia bastante Percy Jackson juntos e isso foi muito bom. Não vou colocar Percy Jackson na lista, porque tô pensando em outras coisas para Percy Jackson. Esse é um dos livros que eu poderia ter colocado aqui, não vou colocar por conta disso, tô pensando em outras coisas para ele. E Jogos Vorazes também. Jogos Vorazes veio um pouquinho depois de Percy Jackson, mas foi outro livro também que, assim, quando eu conheci eu me apaixonei. Eu comecei a conhecer na época do filme Em Chamas, mas eu não lembro se, tipo, tava no comecinho do lançamento do Em Chamas ou no final, mas eu não cheguei a assistir o filme no cinema. O que eu assisti no cinema a partir do A Esperança Partiu, mas eu conheci os livros na época do Em Chamas. E aí eu li, me apaixonei por Jogos Vorazes, assim, e era tanto que eu lia um atrás do outro. E aí eu tive a sorte de uma amiga da época me dar uns livros de presente e assim eu fiquei mais apaixonado ainda. O livro A Esperança eu li numa doideira, assim, num desespero que vocês não têm ideia. Principalmente quando começa as mortes no livro, você fica assim, tipo, sabe? Mas enfim, colocaria ali Percy Jackson e Jogos Vorazes, mas tenho conteúdos específicos para eles, então não vou colocar nessa lista. Depois disso, a gente veio com o clássico A Culpa é das Estrelas, que eu li e, tipo, consegui acompanhar o momento ali do hype deles. Eu tô chutando a câmera toda hora, tudo. Consegui acompanhar ali o momento do hype de A Culpa é das Estrelas, então eu tive isso de, tipo, acho que aqui foi a primeira vez que eu tive isso de sair o trailer de um filme, eu estava lendo o livro e aí eu acompanhar o trailer e ficar ansioso e esperando pelo filme pra poder ver na estreia e ver a adaptação e como que tá. E, tipo, aquele negócio de fã, sabe? Foi, acho que A Culpa das Estrelas foi a primeira vez assim, que eu consegui ter isso. Se eu não me engano, eu tinha lido ele antes de sair o trailer, senão eu tava terminando. Mas foi uma história assim que, tipo, acho que foi o que me fez começar a gostar de livros de romance. De fato, assim, mais, sabe? Porque acho que a história é cativa, os personagens são muito bons, assim. O John Green consegue escrever de uma forma incrível, assim, que eu acho impecável. Acho que ele usa muito dessa questão da cultura pop, de metáforas e de coisas conhecidas e que a gente tem aqui no nosso mundo e que fazem sentido. Então, acho que foi uma história que pegou muita gente por essa questão, assim. E eu a falei justamente pelos personagens, a Hazel e o Gus. A Hazel tem esse jeito dela mais, assim, mais neutro pras coisas, né? E o Gus já é aquela pessoa mais, tipo, popularzinha e tudo mais. Então, acho que eles são personagens muito bons que se completam durante o livro. E acho que pela história deles também, tudo que acontece,
e a passagem de ambientes que tem no livro e eles conhecendo lugares, acho que tudo isso assim foi algo muito bom e muito assertivo aqui na história e que conseguiu puxar, sabe, esse interesse em conhecer mais e tal. E aí, igual eu falei, quando veio o trailer, pra mim assim foi um negócio louco demais. Naquela época eu tava surtado. E acho que foi um filme que eu gostei muito. Cortaram algumas coisas, mas eu acho que cortaram assim, não fez uma diferença muito grande assim. Eu considero como uma adaptação fiel. Eu tenho esse livro aqui que é a capa do filme e eu queria muito aquela capa original e eu vou procurar pra achar, comprar. Mas enfim, eu saí da sessão de cinema assim, gente, que eu chorava, eu me debulhava em lágrimas, vocês não estão entendendo. Eu saí com a cara inchada assim, que saía tanta água, não sabia de onde que ia tanta lágrima. Mas é isso, é um livro muito querido assim por mim, é um dos meus preferidos e tô muito feliz e eu tenho certeza que eu vou amar ler, vou chorar muito e toda vez que eu assisto o filme eu choro, toda santa vez, não tem como. E aí, esse foi um momento que eu entrei muito nessa fase de ler romances assim, foi quando eu estava começando a gostar mais, sabe? E aí eu conheci o livro Se Eu Ficar, da Gayle Forman. Não lembro, não era essa capa, foi numa época que ia lançar um filme e aí era a editora Novo Conceito que tinha os direitos do livro, o filme, e aí era a capa do filme, que ela era branca e meio quadriculada assim com várias cenas, sabe? Eu tinha aquela lá, agora ela tá com a editora Arqueiro, esse livro. E aí essa é uma edição nova que tem até um conto extra aqui, então vai ser interessante eu ler pra eu poder ler esse conto aqui também. Mas eu lembro que eu comprei o livro na Bienal e aí eu li o livro um pouquinho antes do filme. Gostei, o trailer me deixou assim apaixonado, porque o trailer, gente, vocês não têm ideia, o trailer já choca muito assim, até pela trilha sonora e tudo mais. É um livro que inclui muito a questão da música e estilos diferentes, né? Tipo a música clássica e o rock ali fazem muito sentido para a história. É como se fosse um personagem ali. E acho que isso daqui fez eu me apaixonar pela escrita da Gayle Forman também. Hoje em dia é tipo uma das minhas autoras favoritas de romance. Também eu tenho vários livros dela aqui. Eu gosto muito dessa história. Aqui vai contar a história da Mia, que ela faz parte de uma família que são todos roqueiros e ela é uma pessoa que gosta de música clássica. Então ela se sente meio a diferente ali, sabe? E aí o livro, ele vai começar a se desenrolar essa história a partir do momento em que as aulas da escola dela e do irmãozinho dela são canceladas, né? Por conta do lugar onde eles moram, tá nevando muito, então entrou meio que meio que zona de risco, sabe? Por conta da neve. Aí eles resolvem ir pra casa dos avós. Nisso, no caminho, eles indo pra casa dos avós de carro. Na curva da estrada tem vindo um caminhão. E esse caminhão totalmente desgovernado assim, começa a deslizar. E aí bate com o carro deles. Aí os pais dela morrem ali na hora do acidente. E o irmão dela meio que entra em coma, se eu não me engano. O irmão dela entra em coma, fica alguns minutos vivo ainda, mas no processo acaba morrendo. Ela entra em coma de fato e não morre. Só que o que acontece no hospital é como se a alma dela tivesse saído do corpo e ela tá conseguindo ver tudo o que tá acontecendo do lado de quem tá vivo ainda. Então, tipo, ela não morreu ainda, mas também não tá 100% viva. E aí ela meio que entra nesse grande dilema dela, tipo assim, não tem mais os pais, porque os pais morreu, o irmão morreu, então ela é órfã agora. Tem os avós, tem a melhor amiga dela e o namorado dela, né? O Adam, que no caso é o garoto que é roqueiro. E aí o livro vai acontecer em um dia, vai ser 24 horas a história, que é um dia em que ela tem que se decidir
se ela quer ficar, né? Se ela quer ficar viva e continuar a vida dela, os sonhos dela e tipo, ficar com os avós dela, sabendo que agora ela é uma menina órfã, que os pais morreu, o irmão morreu, ou se ela não quer voltar e quer ir junto com eles, tipo, quer morrer também e não quer voltar pra vida. E a história vai se desenrolando a partir disso, tem bastante flashback que vai ajudar ela nessa decisão dela de voltar ou não. E o sonho dela de tocar violino, né, violoncelo, em uma faculdade muito famosa de Juilliard. E enfim, foi uma história que me pegou muito também. A escrita da Gale é muito boa, assim, me cativou bastante. Os personagens muito bons também. Eu sou muito ligado à música, então eu amei muito essa questão dela misturar a música nas histórias dela. Acho que o filme foi bem legal, assim, bem bacana, também bem fiel. E me conseguiu, tipo, meio que um complementar o outro, sabe? Então foi uma história que eu gostei muito, gostei bastante da continuação também. E acho que é isso, foi outro livro que me ajudou muito nesse processo, assim, até de eu entender os gêneros literários que eu gostava. E é isso, aí é esse aqui da lista também. E eu quero muito conversar com vocês sobre esses livros, de verdade. Então esses vão ser os 5 livros que eu vou ler esse mês, especificamente para esse vídeo, né? Eu tenho outras leituras meio avulsas que eu tô fazendo, tipo A Cantiga dos Pássaros e da Serpente, que eu tô lendo. Tô pensando em algumas coisas para o 15 dias, tá aqui inclusive. Preciso ler Ainda Estou Aqui. Preciso ler outro livro da Gale, Forma, que vai virar filme, porque eu quero fazer um projeto. E aí eu tenho coisas com Jogos Vorazes, com Percy Jackson. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tô tentando dar um jeito, mas de leitura avulsa que eu tô fazendo mesmo assim é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E eu tô com apenas um dia da Gale Forma pra começar também. É meio que esses livros assim. Mas eu vou correr muito para conseguir ler esses 5 livros aqui, poder vir aqui conversar com vocês sobre eles, sobre como foi a experiência de voltar para essas histórias que foram e são importantes para mim nessa questão de ser leitor. Espero muito que vocês acompanhem aqui. Se gostou desse vídeo, já não esqueça de deixar o curtir aí, vai ajudar bastante. Se inscrever no canal. Comenta aí pra mim, tipo, se vocês já leram algum desses livros, quais foram os primeiros livros que vocês leram, qual foi a experiência de vocês, né, como que foi tudo isso. E aí a gente pode ir conversando até lá. É isso, não esquece de seguir lá no Instagram, por lá eu tenho atualizado bastante, colocado outros tipos de conteúdo também, tá sendo bem legal pra mim. Já foi confirmado a data da Bienal do ano que vem, vai ser em setembro, então tô muito ansioso, assim, como eu falei no outro vídeo, isso tudo aqui, esse retorno, tá sendo muito com essa meta, né, de tipo até a Bienal conseguir construir algo legal assim e conseguir, sabe, tipo, externar tudo ano que vem na Bienal com vocês, ter essa comunidade aqui. Espero que dê certo. Tô bem animado com tudo, assim, me esforçando bastante. Então, de verdade, vai dar certo. Eu só queria muito contar com a apoio de vocês, pra compartilhar o vídeo, pra curtir, se inscrever. Vai colaborar muito, assim, porque é bem difícil mesmo. Mas é isso, então, até o próximo vídeo, até semana que vem. Beijo e tchau.